Tem gente que parece que acorda todo dia só para testar sua paciência, né? Vai cutucando, vai provocando, como se estivesse medindo até onde você aguenta sem explodir. E o pior, muitos não fazem isso porque você merece, mas porque perceberam que podem fazer. Aprenderam que você não reage, que aceita, que fica calado, e aí viram que podem ir além. A realidade é dura, mas é simples. Quem não impõe limite vira estrada, e quem quer sempre ser bonzinho acaba virando degrau. Vida tem dessas. Se você não se coloca, os outros colocam você onde bem entendem. E nem sempre é num lugar de respeito. Então vamos direto ao que interessa. Você precisa tirar essas pessoas da linha do seu horizonte emocional. Não é sobre gritar, xingar, armar barraco. É sobre firmeza, frieza e estratégia. É como jogar xadrez com o inimigo sorrindo por dentro. Respeito não se conquista na base da força, mas sim da inteligência emocional. A partir do momento em que você para de ser previsível, começa a se tornar perigoso para quem vive de manipular. Isso é a essência da virada estoica. Sair da reação impulsiva e entrar no domínio interno. Quando você se blinda por dentro, ninguém mais mexe com sua paz por fora. E não espere que vão parar só porque você é gentil. O mundo não costuma ter dó de quem se cala por medo. Quem não impõe presença vira invisível. E ser invisível nesse jogo é ser alvo fácil. Tem gente que é especialista em detectar fraquezas silenciosas. Começa com piadinhas, depois chantagens emocionais disfarçadas de carinho. O desprezo entra pela porta da frente, quando a autoestima sai pelos fundos. E aí, meu amigo, se você não se levantar por você, ninguém vai. E o primeiro passo dessa transformação começa no espelho. É na sua postura. Não precisa gritar, bater na mesa, fazer show. Precisa olhar firme, ficar em pé com o peito aberto, transmitir aquele comigo não, sem abrir a boca. Porque o corpo fala. E quando o seu corpo diz que você se respeita, o outro escuta. Isso vale mais do que qualquer discurso. É como um muro invisível. Quem tenta entrar sente que não tem acesso. E esse tipo de energia não se finge. Ou você tem, ou você cultiva até ter. Sêneca já nos dava esse recado lá atrás, quando o mundo era outro, mas as almas humanas já eram iguais. Desprezar insultos não é aceitar tudo com um sorriso amarelo. É olhar nos olhos da ofensa e dizer com o silêncio, você não me atinge. É manter a compostura mesmo quando tudo grita por dentro. Isso é grandeza. E grandeza, meu caro, é um convite ao respeito. Quando você sobe de nível, certos ataques nem chegam mais em você. Ficam lá embaixo gritando sozinhos. E olha que curioso, quanto mais você tenta agradar, menos te valorizam. Isso é quase uma ironia cruel da vida. Quando você mostra que topa qualquer coisa só para ser aceito, perde valor. É como uma promoção eterna. Ninguém dá importância para o que é sempre fácil de conseguir. Mas quando você começa a escolher com quem anda, quando deixa claro que sua companhia é seletiva, aí sim, os outros começam a pensar 2 vezes antes de pisar. E é aí que a mágica começa. Quando você se dá valor, o mundo começa a te dar também. Na prática, esse novo jeito de se posicionar começa com um não bem colocado. Não precisa explicar nem pedir desculpas. Um simples não quero e não vou e não aceito, com um leve sorriso de canto, é mais devastador do que qualquer discussão. Quem está acostumado a ver você se curvar vai ficar sem reação. Vai parecer até que você mudou de pele. E mudou mesmo. Porque dizer não é como levantar um escudo. E quem vive de sugar dos outros, quando bate num escudo desses, vai embora procurar outro mais fácil de atravessar. Quem se valoriza, se protege. E se proteger não é fraqueza, é sabedoria. É entender que sua paz tem um preço que ninguém pode pagar com grosseria, deboche ou joguinho sujo. Não importa se a pessoa é da família, do trabalho ou alguém do passado que insiste em voltar. Quando você coloca seu bem-estar acima da vontade de agradar, você se torna inquebrável. Uma rocha. E quem tenta pisar numa rocha sente dor. Essa é a diferença entre quem é chão e quem é muralha. E claro, quem vive de provocar não vai
Parar só porque você ficou mais firme. Eles vão testar. Vão soltar comentários, indiretas, piadinhas de mau gosto. Tudo para ver se ainda conseguem te desestabilizar. Porque o jogo deles é esse: tirar você do eixo. E o pior é que muitos caem, reagem, gritam, choram, se explicam, entregam tudo o que o outro queria. Dão munição sem perceber, como se a paz interna fosse um botão exposto, fácil de apertar. Mas é aí que entra a virada estoica: parar de reagir por impulso e começar a agir com consciência. Não é sobre reprimir sentimentos, é sobre entender o que vale ou não sua energia. Quando você entende que o outro não quer resolver, só quer te provocar, o silêncio vira arma. E não qualquer silêncio. Um silêncio pesado que diz mais do que 1000 palavras. Um silêncio que paralisa. É como desligar a luz no meio do show. O manipulador perde o palco e entra em pânico. Epicteto nos lembrava que não é o que acontece que nos afeta, mas o que pensamos sobre o que acontece. Ou seja, o poder não está nas mãos do outro. Está na sua forma de interpretar o que vem de fora. E isso muda tudo, porque quando você escolhe não dar importância, você tira o poder da provocação. A pessoa grita e você... nada. A pessoa ataca e você... respira. Esse é o verdadeiro controle. E controle, no mundo emocional, é sinônimo de respeito. Respirar fundo, manter o olhar calmo e simplesmente não reagir. Parece pouco, mas é devastador, porque o outro espera fogo, espera faísca, espera briga, e quando não vem nada, quando só encontra um muro de serenidade, ele desmorona e começa a duvidar de si mesmo. Será que não atingi? Será que perdi o controle? E perdeu mesmo, porque você entendeu que dominar sua mente é o único jeito de não ser dominado pelos outros. A vitória silenciosa começa exatamente aí, quando você decide que nem todo mundo merece resposta. Não por orgulho, mas por autoconsciência. Tem coisa que não vale nem o seu suspiro. E o curioso é que, quando você começa a agir assim, quem te provocava começa a se perder. Eles esperavam o caos, o confronto, a gritaria. Mas o que encontram é um abismo. E o que assusta mesmo não é a resposta violenta, é a ausência dela. O vazio incomoda mais do que qualquer palavra. Porque, no fundo, todo provocador precisa de reação. Sem ela, eles secam por dentro. É nesse ponto que você vence o jogo sem sequer ter jogado. Basta respirar, olhar com calma e deixar que o silêncio fale. Não um silêncio passivo, mas um silêncio ativo. Um escudo invisível, um campo de força, um tipo de atitude que corta pela calma. Isso é domínio. Isso é estratégia. E sim, é difícil. Porque nosso instinto quer reagir, quer devolver na mesma moeda, mas moeda ruim só circula se você aceita. Então, pare de trocar. Mude o jogo, jogue outro tipo de partida, onde o adversário não sabe nem as regras. E aqui cabe lembrar o estoicismo mais uma vez, dessa vez com Marco Aurélio. Ele escreveu que temos poder sobre a mente, não sobre os eventos. Essa frase deveria estar colada na parede de todo mundo. Porque enquanto você gasta energia tentando mudar o outro, está perdendo a chance de mudar a si mesmo. E mudar a si mesmo é onde está a verdadeira força. Quando você deixa de ser uma marionete das emoções e passa a ser o roteirista da sua própria paz, ninguém mais te move sem sua permissão. Essa força interna se constrói com prática. E prática, nesse caso, é cortar pela raiz qualquer tentativa de te sugar. Aquela conversa que já começa torta, aquele convite com cheiro de armadilha, aquela presença que deixa o ar pesado. Tudo isso precisa ser bloqueado com antecedência. Não espere a bomba explodir para querer fugir. Sentiu que não é saudável? Saia. Percebeu que está te drenando? Corta. Se proteja antes da dor. É melhor parecer frio por um tempo do que virar emocionalmente esgotado por anos. Tem gente que entra na sua mente sem bater na porta. Vem com sorriso, com conselho, com brincadeira. Mas por trás tem veneno. São palavras doces com pontas afiadas. E quando você permite, essas palavras criam raiz. E raiz emocional dá trabalho para arrancar. Por isso, a vigilância tem que ser constante. Sua mente é território sagrado.
Não é todo mundo que pode entrar, e quem desrespeita a entrada precisa ser expulso sem aviso. É proteção, é amor próprio, é blindagem emocional. O sofrimento começa quando você permite que o outro plante ideias em você. E às vezes, essas ideias vêm de forma tão sutil que você nem percebe. Começa com uma dúvida, depois vira culpa, depois ansiedade. Quando você se dá conta, já está vivendo em função de alguém que só te derruba. Por isso hoje é dia de arrancar essas raízes, limpar o terreno, deixar claro, aqui só entra o que me fortalece. O resto fica do lado de fora, e não precisa nem avisar, basta fechar a porta. Algumas pessoas não entram direto te atacando, elas testam primeiro, soltam uma piadinha atravessada aqui, uma provocação, disfarçada ali, como quem empurra só um pouquinho para ver se você cai. E se você não reage, elas avançam. Se você sorri amarelo fingindo que não doeu, elas tomam isso como sinal verde. E seguem. Quando você percebe, já virou costume. E pior, foi você mesmo quem permitiu. Não porque queria, mas porque teve medo de parecer grosseiro, medo de magoar. Mas tem uma hora que você precisa decidir. Ou você desagrada aos outros, ou desagrada a si mesmo. Respeito não se pede, se impõe. Isso não quer dizer que você tem que sair batendo na mesa, mas que sua postura precisa falar por você. As pessoas sentem quando alguém se valoriza. Sentem pela forma como você se porta, como você olha, como responde. Se você hesita, o outro percebe. Se você tenta agradar demais, vira chão. Por isso, comece a ser claro. Seja aquele tipo de pessoa que impõe respeito sem levantar a voz. Que não precisa explicar 1000 vezes para ser levado a sério. Que deixa no ar aquele aviso silencioso. Comigo, cuidado. E sabe o que é pior? Quem mais desrespeita é quem menos parece. Às vezes vem em forma de brincadeira, de sinceridade, de opinião. Mas no fundo, o que querem é invadir. Querem empurrar sua linha até o limite. E se você não tiver um limite visível, eles vão achar que podem ir além. Como dizia Sêneca, tolera-se o que se permite. Essa frase é como um espelho quebrado jogado no chão. Não dá para ignorar. Porque toda tolerância sem critério vira permissão para abusos disfarçados. Você precisa começar a marcar território com cada gesto, com a maneira como responde, com a forma como se posiciona. Isso não significa ser arrogante, mas firme. Não é ser rude, é ser claro. E quanto mais cedo você fizer isso, menos gente vai tentar te dobrar. Porque o respeito não é algo que se negocia, é algo que se deixa claro logo de cara. Quando alguém te interrompe, interrompa de volta com classe. Quando alguém te subestima, eleve sua postura ao ponto em que ele entenda. Aqui não é lugar para brincadeira. Postura é mais forte que palavras. Às vezes, um olhar firme vale mais do que um parágrafo inteiro. Um silêncio bem posicionado é mais poderoso do que 1 milhão de justificativas. E quando você se torna esse tipo de pessoa, que se comunica pela presença, pelo olhar, pelo jeito de caminhar, o mundo percebe. E quem percebe, respeita. Respeito não é medo, é reconhecimento. É como se sua energia dissesse, seja cuidadoso, aqui não é terra de ninguém. E quanto mais você adia esse posicionamento, mais as pessoas acham que podem continuar, te testando. O outro ganha confiança cada vez que você se cala. E quando você finalmente explode, já é tarde. Porque aí acham que você é exagerado, que está surtando. Não viram os empurrões anteriores. Só veem a sua reação. E aí você sai como o errado. Por isso não deixe acumular. Seja um lembrete constante. Comigo, não. Não pela força, mas pela firmeza. Não pelo medo, mas pela presença. A frieza estratégica é como uma espada invisível que você carrega no olhar. Ela não grita, não ameaça, mas corta fundo. Quem sente, recua. Quem tenta medir forças, logo entende que está lidando com alguém que não se abala. Fácil. E o mais interessante é que essa frieza não vem do orgulho, mas da clareza. Clareza de quem sabe que não precisa provar nada para ninguém. De quem não está mais disponível para jogos emocionais. Porque quem domina suas reações, domina o jogo inteiro. E a maioria ainda está perdida tentando vencer o outro,
quando na verdade o segredo é parar de ser vencido por dentro. Essa frieza não é ausência de sentimentos, é proteção da própria sanidade. É aquele tipo de serenidade que deixa o outro sem chão. Porque enquanto ele tenta provocar, você só observa. Enquanto esperam explosões, você entrega silêncio. E o silêncio, nesse caso, vira veneno para quem vive de manipular. É como tentar provocar um espelho. O outro só vê a si mesmo, se perde no vazio da sua calma. Isso é poder. Isso é inteligência emocional elevada a um nível onde pouca gente consegue chegar. E vamos combinar, reagir a tudo cansa. Gritar, discutir, tentar explicar o óbvio. É uma drenagem constante de energia. Você sai de cada discussão menor. É esgotado, se sentindo culpado ou injustiçado. E tudo isso por causa de alguém que nem merece esse espaço na sua mente. Chega uma hora que você precisa se perguntar: para quê? Para quem? Vale mesmo a pena? Quando você para de lutar batalhas pequenas, sobra energia para construir vitórias grandes. E isso muda tudo. O estoicismo nos lembra que o verdadeiro poder está em não se abalar, que é mais nobre ser imune às ofensas do que responder a cada uma delas. Epicteto dizia que se alguém te ofende, é só a tua opinião que te faz sentir ofendido. Forte, né? Mas faz sentido, porque quando você muda a forma como enxerga o ataque, ele perde força. Deixa de ser faca e vira vento. E o vento, meu amigo, só balança quem está solto demais. Quem tem raiz só escuta o barulho. Treinar essa postura não é fácil, mas é possível. Começa com pequenos testes. Alguém te provoca? Respira fundo. Outro te provoca? Olha nos olhos firme. Outro ainda tenta? Sorria. Não de deboche, mas de quem sabe que aquilo já não te alcança mais. É como estar acima da tempestade, vendo tudo de longe. Enquanto lá embaixo o caos ruge, você está lá no alto, inalcançável. Isso é domínio. Isso é evolução real. E aí você começa a perceber o resultado. Menos estresse, menos desgaste, mais respeito. As pessoas percebem quando você muda. Até quem te provocava sente. Porque você já não é mais o mesmo. Você não reage igual, não se abala igual, não permite igual. E quando o mundo vê que você se tornou uma muralha emocional, ele começa a te tratar diferente. Não porque você se impôs com gritos, mas porque se blindou com silêncio. E esse silêncio vale ouro. Eliminar o poder emocional de alguém é como fechar uma torneira que alimentava uma represa tóxica. Aos poucos, aquele fluxo de controle que vinha do outro para você vai secando, até que sobra só silêncio, e um silêncio libertador. As pessoas mais manipuladoras não atacam com gritos, mas com palavras. Não levantam a mão, mas mexem na sua cabeça. Elas entram de mansinho, se instalam nos seus pensamentos, e quando você vê, está vivendo em função de alguém que nem te respeita. Isso é o pior tipo de prisão. Aquela que não tem grades, mas ocupa todos os seus pensamentos. É por isso que o corte precisa ser radical. Parar de girar em torno do que o outro quer, pensa ou sente. Não é egoísmo, é higiene. Mental. Toda vez que você se preocupa demais com o campo de batalha dos outros, esquece do seu. E viver assim é como lutar a guerra do inimigo com a própria munição. Perigoso e desgastante. Então, mude o foco, saia do teatro deles e volte para sua construção. Porque quem vive reagindo ao mundo externo vira boneco no tabuleiro dos outros. Mas quem controla o próprio mundo interno se torna o jogador. E é aqui que o estoicismo entra com força total. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. E essa frase é como uma chave mestra. Porque quando você internaliza isso, entende que a paz não depende do que fazem contigo, mas do que você faz com o que acontece. E isso muda tudo. Muda a forma como você responde, como você sente, como você vive. Você para de lutar com o vento e começa a construir sua própria muralha contra as tempestades emocionais alheias. Essa muralha é construída com escolhas simples: não responder provocações, não alimentar conversas vazias,
não manter perto quem te esgota. Parece pouco, mas é transformador. Quando você começa a dizer não para o que te enfraquece, o que te fortalece, encontra espaço para crescer. E aí surge um novo tipo de força, não aquela força bruta, mas aquela firmeza serena que faz o outro pensar 2 vezes antes de tentar te afetar. Porque percebe que ali, naquele olhar, não tem mais brecha, e se por acaso você perceber que ainda se deixa levar, tá tudo bem. A mudança é uma construção. Às vezes você vai cair, vai querer gritar, se explicar, reagir, mas aí vem aquele segundo de consciência, e nesse segundo você escolhe diferente. Escolhe se calar, escolhe respirar, escolhe se afastar. E só esse segundo já vale mais do que dias inteiros de desgaste, porque ele é a semente da sua nova versão, aquela que já não se dobra por qualquer ventinho. Pense nisso como um processo, uma jornada. Cada vez que você se escolhe, você cresce. Cada vez que você se silencia diante do ataque, você se protege. E aos poucos, sem gritos, sem anúncio, você se transforma. De alvo fácil, vira presença imponente. De reativo, vira respeitado. E de frágil, vira firme. Não porque se endureceu, mas porque finalmente entendeu que se preservar é uma forma de amor próprio. E amor próprio é o terreno mais fértil para o respeito florescer. Às vezes, o que enfraquece não é o ataque em si, mas o tempo que você passa remoendo ele. Tem gente que te fere em segundos e te mantém sangrando por semanas, não porque continuam te atacando, mas porque você continua revivendo o golpe. É como um espinho que você mesmo empurra mais fundo cada vez que pensa naquilo. E é por isso que cortar o ciclo precisa ser prioridade. Não dá para curar ferida que você insiste em abrir todo dia com a memória. O silêncio, nesse caso, não é fuga, é a cura. E cortar o ciclo começa por reconhecer as armadilhas. Tem situações que parecem inofensivas, mas são emboscadas emocionais. Aquela conversa que começa mansa e termina com você se sentindo pequeno. Aquele só queria ajudar que vem carregado de julgamento. O tô sendo sincero que esconde maldade. Tudo isso são disfarces de veneno. E você precisa treinar o olhar para detectar o que drena sua energia. Porque quem enxerga antes protege antes. Não espere o emocional virar ferida aberta. Saia enquanto ainda é só um incômodo. E se notar que a coisa está virando manipulação, responda com o que mais desconcerta: indiferença. Isso mesmo, nada. Deixa um manipulador mais perdido do que o vazio. Eles esperam emoção, esperam argumento, esperam briga. Mas quando tudo o que recebem é um olhar calmo e um silêncio frio, o jogo desmonta. É como tentar pegar vento com as mãos. Não tem onde segurar. A estratégia deles quebra ali no nada. E o nada, nesse caso, é sua armadura mais poderosa. Retirar-se emocionalmente não é covardia, é inteligência. É como sair do campo de batalha antes que o tiro venha. Quem tenta te ferir quer espaço dentro da sua mente, mas sua mente é território sagrado, e território sagrado tem muro, tem portão, tem filtro. Quem não respeita a entrada não tem direito de permanência. Isso precisa ficar claro não só nas palavras, mas na sua presença. E presença firme é aquela que já diz: aqui não. Aqui não mais. A raiz do sofrimento, muitas vezes, é deixar o outro plantar ideias dentro de você. Ideias do tipo: você é fraco, você é exagerado, você não merece mais. E quando essas frases viram crença, tudo ao redor muda. Você começa a agir como quem acredita nelas. Mas a boa notícia é que crença também se arranca. Com decisão, com coragem, com atitude. E quando você arranca, o que sobra é espaço para novas verdades. Verdades suas, construídas com base no que você é, e não no que disseram que você era. Isso exige um nível de consciência que poucos estão dispostos a alcançar. Mas quem chega lá, vive em outro ritmo. Enquanto o mundo grita, você escuta. Enquanto o mundo cobra, você escolhe. Enquanto o mundo ataca, você observa. E essa serenidade desconcerta. É como entrar num ambiente cheio de tensão e não ser tocado por ela.
como caminhar sob chuva sem se molhar. Parece mágica, mas é treino. E esse treino começa no momento em que você decide: a minha paz não é moeda de troca. Você já percebeu como certas pessoas se aproximam só para medir seus limites? Primeiro vem com leveza, quase como se nada fosse. Depois arriscam uma piada venenosa, um comentário atravessado, só para testar o terreno. Se você sorri e finge que não notou, elas avançam. Se você tenta manter a paz, fingindo que não se incomodou, pronto. Viram isso como sinal de fraqueza. E o pior é que, sem perceber, você acaba autorizando. Vai cedendo aqui, tolerando ali, e quando vê, virou cúmplice do seu próprio desrespeito. A ausência de reação é um prenúncio, perigoso quando nasce do medo. Porque o silêncio só é poderoso quando vem da consciência, não da covardia. Se você não se posiciona desde o início, corre o risco de ser engolido emocionalmente. As pessoas não respeitam o que é sempre flexível, não valorizam o que está sempre disponível. A ausência de limites claros transforma você num campo aberto para qualquer tipo de abuso sutil. E quando tudo vira brincadeira, você vira piada. Sêneca dizia: tolera-se o que se permite. E essa frase, apesar de simples, é como uma flecha certeira no peito de quem sempre se anula para evitar conflito. Porque ela revela a raiz do problema. Não é só o outro que abusa, é você que não impõe o necessário. Você que não fecha a porta. Você que, muitas vezes, escolhe a aceitação do outro em vez do próprio respeito. Mas isso pode e deve mudar. E a mudança começa no jeito como você responde às pequenas invasões. Comece a comunicar com o corpo, com o tom de voz, com a firmeza do olhar. Você não precisa ser grosseiro, só precisa ser claro. Interrompa quem te interrompe. Corrija quem te desrespeita. Seja aquele tipo de presença que impõe limite mesmo em silêncio. Porque tem gente que entende o recado só pelo jeito como você se posiciona. E isso vale ouro. A comunicação não verbal é a mais forte de todas. Um simples esse tipo de comentário não é bem-vindo. Dito com calma e firmeza, já é o suficiente para colocar muita gente no lugar certo. Quanto mais você adia esse tipo de posicionamento, mais o outro ganha espaço. E quando ele se acostuma, a invadir sair vai ser mais difícil. Então, quanto antes você erguer o limite, melhor. Seja como um aviso ambulante. Aqui não. E isso não se constrói com discursos longos, mas com consistência. Cada atitude sua vai dizendo ao mundo como você aceita ser tratado. E se você não disser nada, o mundo decide por você, e quase nunca decide certo. E o mais curioso é que quem te testa não está procurando briga. Está procurando espaço. Está tentando ver se você é do tipo que se molda. E quando percebem que você não se dobra, eles recuam. Não porque você ameaçou, mas porque você mostrou que ali, naquela alma, não tem brecha para invasão. E essa é a vitória silenciosa. Aquela que não vem com gritos, mas com firmeza. Aquela que não depende de confronto, mas de postura. E essa postura começa quando você entende que ser bom não é o mesmo que ser bobo. Respeito é como território. Ou você marca ou alguém ocupa. E quem ocupa, domina. O mundo não respeita espaços vagos, principalmente no campo emocional. Se você não disser onde acaba o que é aceitável, vai ter gente entrando de sapato sujo na sua paz. Por isso, imponha presença, não com violência, mas com firmeza. A cada vez que alguém ultrapassa um limite seu e você deixa passar, está ensinando o outro que aquilo é permitido. E o desrespeito, quando encontra permissão, cresce feito mato alto, sufoca tudo em volta. Quando você decide se posicionar, tem que ser direto. Alguém ultrapassou o limite? Corrija no ato. Olhe nos olhos e diga com serenidade: isso não é aceitável. Não precisa ironia, nem grosseria, só firmeza. Porque o respeito não nasce do medo, nasce da clareza. Se você não for claro, o outro interpreta do jeito que quiser. E quando ele interpreta, você perde o controle. Por isso, seja seco quando for preciso. Não para machucar, mas para proteger. Para mostrar que ali tem alguém que sabe exatamente o que merece. A frieza estratégica é uma arte que poucos dominam, mas que todos sentem.
Ela não se aprende de um dia para o outro, mas começa quando você entende que o seu silêncio pode ser mais potente do que qualquer discurso. É o tipo de presença que cala a sala, que faz o outro repensar o que ia dizer só com o peso do seu olhar. Não é arrogância, é maturidade. É saber que você não precisa entrar em todas as brigas para vencer, que às vezes vencer é simplesmente não reagir. A maioria das pessoas perde o jogo emocional porque se justifica demais. Tenta provar que está certa, tenta argumentar com quem não quer ouvir. E nessa tentativa de convencer, acaba se desgastando. Mas quem realmente está no controle não precisa se explicar. Ele observa, entende e decide se vale a pena responder. E na maioria das vezes não vale. Porque quem busca te desestabilizar não quer a verdade, quer o espetáculo. E se você não entrega o palco, o show acaba antes de começar. O estoicismo nos ensina que o inimigo só tem poder se você entrega. Epicteto dizia que, se alguém te ofende, é sua opinião sobre a ofensa que te fere. Isso é liberdade emocional. É escolher o que entra ou não dentro da sua mente. Porque a verdadeira força não está no que você fala, mas no que você não permite que te afete. É como estar cercado de barulho e manter a mente quieta. Um farol em meio à tempestade. Um silêncio que grita respeito. E quando você se torna essa presença que não se abala, tudo muda. As pessoas sentem. A atmosfera ao seu redor muda. A energia muda. Você entra num ambiente e já é percebido diferente. Não pelo que diz, mas pelo que transmite. E isso, meu amigo, ninguém pode fingir. É autenticidade. É força interior. É como uma estátua estoica de bronze negro, firme, imóvel, imponente. E quem tenta empurrar percebe que ali não tem como mover, porque quem tem presença não precisa gritar, só precisa existir. E é justamente essa calma inabalável que desconcerta quem te deseja pequeno, porque a pessoa te provoca esperando tempestade, mas você responde com céu limpo. Esperam ver você explodir, mas o que encontram é um olhar sereno, quase irônico, que diz: você não me alcança mais. Isso é frieza estratégica. É você se tornar uma fortaleza onde o inimigo não consegue nem encontrar a porta de entrada. Porque você não dá brecha, não se abala, não oferece palco. E sem palco o ator some. Sem plateia o espetáculo morre. Frieza estratégica é a arma de quem se conhece. De quem já sofreu, já se perdeu, mas decidiu voltar inteiro. Não é frieza por vaidade, é frieza por sobrevivência emocional. E quanto mais você treina isso, mais percebe que não precisa de barulho para ser respeitado. Sua ausência de reação já é um corte profundo para quem esperava grito. E essa ausência é tão poderosa que às vezes machuca mais do que uma resposta atravessada. Porque mostra que o outro já não tem mais espaço nem no seu incômodo. Quem tenta te atingir com palavras quer te prender num labirinto emocional. E o pior é que, quando você entra, perde a saída de vista. Começa a rodar em torno de justificativas, dores, mágoas antigas. E quanto mais reage, mais se afunda. Mas quando você aprende a não entrar no jogo, o labirinto desmonta. Porque só existe jogo quando tem dois jogando. Quando um para, o outro perde sentido. E aí você se liberta. Não com força, mas com ausência. Não com resposta, mas com silêncio. Epicteto dizia que somos perturbados não pelas coisas, mas pelas ideias que temos sobre elas. Isso é um dos pilares do estoicismo. E é aí que a mente forte se forma, no entendimento de que ninguém pode te controlar se você não se entrega, que o outro só tem poder se você cede, e você só cede quando acredita que precisa se defender, o tempo todo. Mas quando percebe que seu valor é imutável, não importa o que digam, você se torna intocável. É nessa virada de chave que você sobe de nível. Porque enquanto a maioria está gastando energia para provar que não é fraca, você simplesmente não responde. E essa postura, ao contrário do que parece, não te isola. Ela te protege. Ela te blinda. Você se torna respeitado não por ser duro, mas por ser firme. E firmeza é aquela força que não precisa se impor com gritos. Ela se impõe com limites, com ausência, com indiferença calculada. E isso,
Isso o outro nunca espera. Quando você evolui nesse silêncio, não precisa mais de palco. Seu sucesso fala por você. Sua calma grita. Sua postura cala bocas. E é aí que a verdadeira vingança se revela. Você cresce tanto que o outro se encolhe sem que você tenha feito nada. Ele percebe que perdeu. Não por causa de uma briga vencida, mas porque você já não joga mais no mesmo campo. Você subiu. Enquanto ele tentava te empurrar, você voou. E quem voa não se explica para quem rasteja. Tem gente que só entende uma linguagem, a da ausência. Você pode argumentar, explicar, chorar, gritar. Nada muda. Mas no dia em que você se afasta de verdade, sem avisar, sem drama, sem volta, o silêncio vira o maior discurso da sua vida. A ausência escancara uma verdade que nenhuma palavra conseguiria. Você perdeu o acesso. E perder acesso a alguém que já foi um alvo fácil, um coração aberto, uma presença constante, isso machuca, porque quebra a ilusão de controle que o outro achava que tinha. E é aí que você percebe o quanto cresceu, quando não sente mais vontade de se explicar, quando não precisa mais provar o que sente, quando sua resposta passa a ser sua distância, e sua distância fala mais alto que qualquer confronto. É nesse ponto que a transformação interna se torna visível. Você não reage porque está em paz, e essa paz, quando é real, incomoda. Porque o outro percebe que já não tem mais importância na sua narrativa. Sumiu da sua história sem aviso, sem nota de rodapé. Marco Aurélio já dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Isso é brutal, porque a pessoa que tentou te ferir, no fundo, espera que você se torne igual, que devolva com a mesma moeda, que entre na lama, que jogue sujo. Mas quando você cresce, quando se eleva, quando mostra que não se contaminou, essa é a maior vitória. Não há arma mais afiada que a sua própria evolução. E o melhor, ela não exige sangue, só silêncio e consistência. Ser inatingível é mais do que uma postura, é um estado mental. É como construir uma armadura, por dentro. Uma armadura que não se vê, mas que se sente. Quem está do lado de fora sente, mesmo sem entender. É aquele tipo de presença que impõe respeito sem precisar falar, porque é blindada, porque carrega firmeza nos olhos e tranquilidade no rosto. E o mais bonito é que isso não se finge. É resultado de quem decidiu que sua paz vale mais que qualquer aprovação. E quando você chega nesse nível, não é mais o que os outros fazem que te define, mas o que você permite que te afete. Isso muda completamente o jogo. Você sai do modo reativo e entra no modo criador. Cria seu mundo, suas regras, sua forma de viver. Não se trata de ignorar tudo, mas de escolher com sabedoria o que merece sua atenção. E, sinceramente, 90% das provocações não merecem nem 5 segundos do seu foco. São como moscas zumbindo ao redor de um templo. Irritam, mas não derrubam. Então, da próxima vez que alguém tentar te atingir, respire. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do que você construiu. Olhe com firmeza, mas sem raiva. Responda, com silêncio, mas sem medo. Porque às vezes, o que mais fere o outro é perceber que você não é mais acessível, que o que antes te movia, hoje não te toca mais, que aquela versão frágil já não existe, e que a pessoa que está diante dele agora é inabalável. A dependência emocional da reação alheia é uma coleira invisível. Cada vez que você reage para agradar, para ser aceito, para manter alguém por perto, você vai apertando essa coleira com as próprias mãos. E o mais trágico é que muitas vezes nem percebe, acha que está sendo gentil, disponível, compreensivo, mas está, na verdade, se apagando aos poucos. E tudo isso por um respeito que nunca vem, por um reconhecimento que nunca chega. É preciso coragem para perceber que você não precisa ser compreendido, só precisa ser livre. Treinar a mente para transformar insulto em ruído é como afinar um instrumento emocional. No começo desafina, dói, parece impossível. Mas com o tempo, aquilo que antes te derrubava começa a perder a força. As palavras continuam vindo, os olhares tortos ainda aparecem, mas nada mais entra. Nada mais te atravessa.
porque sua mente está ocupada demais com o que importa. Está focada no que te constrói, não no que tentam te destruir. E esse foco é o verdadeiro escudo do guerreiro calado. A força verdadeira está no que você não permite. Você pode ouvir tudo, mas não precisa carregar nada. Pode presenciar a crítica, mas não precisa abraçá-la. Pode ver a provocação, mas não precisa aceitá-la. Isso é disciplina emocional. Isso é estoicismo em prática. É como ver uma tempestade se formando e, em vez de correr em desespero, abrir um guarda-chuva de serenidade e seguir seu caminho. Porque quem é senhor de si mesmo não se curva ao tempo, nem ao humor dos outros. Ser aquele tipo de pessoa que não se altera por opinião alheia é uma virtude rara. Você olha ao redor e vê um mundo inteiro desesperado por aceitação, por curtidas, por aprovação. Mas quando você se basta, quando você se sente inteiro, toda essa necessidade some. Você não precisa provar, porque já sabe. Não precisa se mostrar, porque já é. E isso incomoda. Incomoda quem ainda vive de aparência, incomoda quem precisa de plateia. Porque você caminha sozinho, mas cada passo seu faz barulho. O estoicismo ensina que devemos ser como a rocha diante das ondas. As águas batem, rugem, espumam, mas a rocha permanece. E é assim que você deve ser diante das críticas injustas, das provocações baratas, das palavras maldosas. Permaneça. Não porque é insensível, mas porque é consciente. Porque sabe que reagir seria dar mais valor ao que não tem importância. E essa consciência é libertadora. É como soltar um peso que você carregava por hábito e finalmente sentir o alívio do desapego. No final das contas, a maior vitória não está em derrotar ninguém, mas em não ser mais derrotado por dentro. A maior paz não é a ausência de conflito, mas a presença de autocontrole. E o maior respeito não vem dos outros, vem de você. Quando você se respeita, o mundo se alinha. Pode demorar, pode doer, mas acontece, porque ninguém consegue ignorar por muito tempo alguém que se tornou inteiro. E ser inteiro hoje, em tempos de tanto vazio, é um ato de revolução silenciosa. Tem gente que tenta te provocar só para ver até onde vai a tua paciência, como quem joga uma pedrinha num lago só para observar as ondas. O problema é que se você reage a cada pedrinha, nunca vai encontrar calmaria. Sua vida vira uma eterna ondulação causada pelos gestos dos outros. Mas quando você para de reagir, quando deixa a pedra afundar sem alarde, algo mágico acontece. O lago volta a ficar espelhado. E espelho não reflete agressão. Reflete quem está à frente. Ou seja, quem tenta te agitar acaba se vendo no próprio desequilíbrio. E nesse reflexo, o outro se confunde. Porque esperava o caos, mas recebeu silêncio. Esperava confusão, mas encontrou paz. E é essa quebra de expectativa que abala quem vive da reação alheia. Ao não reagir, você quebra o ciclo, interrompe o circuito do drama, faz o provocador tropeçar nas próprias intenções. E isso é muito mais eficaz do que qualquer resposta atravessada. Porque resposta é continuidade. Silêncio é encerramento. E encerrar uma tentativa de manipulação é um ato de inteligência emocional. Você não precisa brigar para mostrar que não aceita. Basta se afastar. Basta não se envolver. Basta cortar o ciclo com a firmeza de quem já entendeu o próprio valor. Quando você sai da dinâmica emocional que o outro criou, você mostra que está num patamar diferente. E essa diferença incomoda, porque a pessoa percebe que perdeu o controle. Que não te puxa mais com as mesmas cordas, que não te manipula mais com as mesmas falas, que você agora é livre, e isso assusta. O verdadeiro respeito é aquele que nasce quando a sua postura fala mais do que suas palavras, quando você entra num lugar e o ambiente se ajusta, não porque você é agressivo, mas porque você transmite uma autoridade silenciosa, um tipo de energia que diz: eu sei quem sou e não aceito menos do que mereço. Isso não se aprende com livros, se conquista com dor, com prática, com quedas. E é exatamente isso que torna essa presença tão poderosa. Ela foi construída na superação, e mesmo com tudo isso, pode ter certeza que ainda vão tentar te atingir.
vão testar seus limites, vão duvidar da sua mudança. Mas isso é bom, porque cada nova tentativa será uma oportunidade para você reafirmar sua evolução. Cada provocação será mais uma chance de provar para si mesmo que aquele antigo você já não mora mais ali. Que agora existe uma nova versão, mais firme, mais leve, mais consciente. E essa versão não joga mais no mesmo nível de quem vive de provocar os outros. A grandeza não está em vencer todos os debates, mas em não precisar mais deles. Está em olhar para quem antes te abalava e sentir nada. Nem raiva, nem mágoa, nem vontade de responder. Apenas paz. Porque quando a paz mora dentro, não há ataque externo que a destrua. Isso é liberdade. Isso é força. E isso é estoicismo. Em estado puro, sem capa, sem pose, só verdade. Quando você começa a crescer em silêncio, algo curioso acontece. O barulho dos outros aumenta. É como se o seu silêncio gritasse mais do que qualquer fala. E isso incomoda quem sempre precisou da sua reação para se sentir relevante. Porque agora você não responde, não se justifica, não cai mais nas velhas armadilhas. Sua presença passou a incomodar justamente por não se moldar mais. E isso cria um desconforto enorme em quem só sabia lidar com a sua versão antiga, aquela que cedia, que explicava, que carregava o peso da paz dos outros. A ausência, quando bem usada, é uma das respostas mais poderosas que existem. Não tem discussão, não tem argumento, não tem chance de réplica. Só tem vazio. Um vazio tão firme que ecoa na cabeça de quem esperava controlar você. E nesse eco nasce a reflexão. Por que ele se afastou? O que mudou? Será que perdi o acesso? E sim, perdeu. Perdeu porque você finalmente entendeu que se explicar para quem não quer te entender é desperdiçar oxigênio. E você não nasceu para ficar sem ar, tentando salvar quem vive te afogando. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade vem quando paramos de tentar controlar o que está fora do nosso alcance. E isso vale ouro, porque a gente sofre tentando mudar o outro, tentando convencer, tentando resolver o impossível. Mas quando você aceita que não pode mudar as ações dos outros, apenas as suas reações, a paz começa a surgir. Ela vem como uma brisa depois de uma longa tempestade. E com ela, vem também o poder de não se curvar mais ao que não te pertence. Ser calmo em meio ao caos é como ser uma ilha no meio do mar revolto. O mundo pode rugir, as ondas podem bater, mas você permanece firme. E quem observa de longe se pergunta, como ele consegue? Consegue porque decidiu. Porque escolheu não deixar o barulho do mundo virar tumulto dentro de si. E isso é tão raro que intimida. Porque a maioria ainda está presa na armadilha de provar, de responder, de tentar ser compreendida por quem só quer confusão. Mas você não. Você agora é o silêncio que impõe respeito. E quando o outro percebe que perdeu o poder de te atingir, tudo muda. Não há raiva maior do que ver que você cresceu sem ajuda, que evoluiu sem gritar, que se fortaleceu sem precisar. Bater boca. Isso destrói por dentro quem viveu esperando sua queda. Porque, enquanto eles se alimentavam do seu descontrole, agora se deparam com alguém que já não serve mais o mesmo prato. Você se tornou inacessível. E o inacessível é temido. Porque ninguém sabe como atingir aquilo que já não reage. Mas a melhor parte dessa transformação é que ela não precisa de aplausos. Você não faz isso para impressionar, faz para sobreviver com dignidade, faz para não se perder em batalhas que não valem o desgaste, faz para ser fiel a si mesmo. E quando você se torna fiel a quem é de verdade, o mundo passa a te tratar com mais respeito. Não porque você grita mais alto, mas porque aprendeu a se calar na hora certa. E esse silêncio vale mais que 1000 vitórias, barulhentas. A verdadeira virada acontece quando você entende que não precisa se vingar de ninguém, porque a sua própria evolução é a resposta mais impactante. Quando você começa a crescer em silêncio, quem te subestimou, sente. E sente forte. Sente no olhar que não baixa mais. Sente na postura que não se curva. Sente no silêncio que antes era submissão e hoje virou soberania. Isso não precisa ser dito.
é percebido, como o calor de uma chama que não faz barulho, mas queimar queima. E nesse processo, você percebe que não se trata mais do outro, mas de você, do modo como você se vê, do que você tolera, do quanto você se respeita. Você deixa de ser um satélite que gira em torno de vontades alheias e vira sol, centro do próprio sistema. E o mais bonito é que, quando você para de reagir, tudo se realinha. Gente vazia se afasta, gente tóxica perde o gosto, e o que fica é só o que realmente vale a pena. É impossível se tornar uma fortaleza e continuar cercado por quem vive de ruínas. O crescimento seleciona naturalmente suas companhias, porque quem está num novo nível emocional não consegue mais fingir conforto onde existe manipulação. E aos poucos, você vai saindo de rodas, de conversas, de hábitos, vai ficando mais leve, mais centrado. E isso é confundido com frieza, mas é só maturidade. É só a sua paz escolhendo onde pousar. Quem vê de fora não entende, mas você sente. E sente que agora, sim, está no caminho certo. Isso lembra muito a filosofia do estoicismo, que não busca eliminar as emoções, mas organizá-las. O estoico não é frio porque ignora o que sente. Ele é firme porque entende o que sente. E mais ainda, ele escolhe o que vale sua energia. É como estar num campo de batalha e perceber que algumas guerras não merecem nem o desgaste da armadura. E então, ele recua não por medo, mas por sabedoria. Essa frieza calculada é o que separa o impulsivo do sábio. E quando a frieza vira estratégia, você já não se permite mais perder a cabeça por qualquer provocação. Você se torna aquele tipo raro de pessoa que não revida, mas também não esquece, que não grita, mas cala com a presença, que não acusa, mas também não se ilude. Sua simples existência passa a ser um lembrete vivo de que nem tudo se conquista no grito. Às vezes, basta entrar em silêncio num ambiente para desmontar quem vive de barulho. O mais poético disso tudo é que, ao se transformar, você vira exatamente aquilo que um dia precisava encontrar. Alguém que não reage por impulso, que não se desespera, que não se abala. E mesmo sem dizer nada, você inspira. Porque no mundo dos ruídos, ser silêncio é ser raro. E ser raro, meu irmão, é ser respeitado sem precisar pedir. É ser lembrado sem precisar aparecer. É ser forte sem precisar levantar a voz. Evitar o confronto não é fraqueza. É sabedoria de quem já entendeu que nem toda guerra vale a cicatriz. Tem gente que vive para provocar, para tirar os outros do eixo, para colocar fogo onde antes havia calma. E se você cair nessa armadilha, perde o que tem de mais valioso, sua paz. Chega um ponto da vida em que você não quer mais provar nada, não quer vencer discussão, não quer ter razão, só quer viver em paz. E essa escolha, quando verdadeira, é tão poderosa que faz o outro perceber que já não tem mais como te atingir. O que ninguém te conta é que o verdadeiro poder está na elevação, não em bater de frente, mas em ser inalcançável. Enquanto o outro se contorce tentando te atingir, você se torna tão grande, tão distante daquela frequência baixa, que ele simplesmente não consegue mais te tocar. É como tentar acertar uma flecha no céu. Por mais que se esforce, nunca vai alcançar. E é aí que você começa a vencer sem lutar, a se destacar sem gritar, a crescer sem precisar diminuir ninguém. O mundo vai tentar te trazer de volta para o campo da mediocridade. Vai cutucar, vai te chamar de arrogante, de frio, de orgulhoso. Mas você sabe o preço que pagou para chegar nesse ponto. Sabe o que teve que superar, o que teve que abrir mão, quantas vezes precisou engolir a dor para não explodir. Então, não volte, não regrida, continue na sua rota silenciosa, onde cada passo seu incomoda mais do que qualquer resposta, porque o sucesso calado é um soco no estômago de quem esperava sua queda. Marco Aurélio dizia que aquele que conquista a si mesmo é o mais poderoso dos guerreiros, e não há frase que resuma melhor esse processo. Conquistar a si mesmo é dizer não quando o impulso grita sim. É respirar fundo quando tudo pede por confronto. É se afastar quando o orgulho quer ficar e brigar. E isso não se ensina em cursos, não se aprende com vídeos.
Isso se conquista no silêncio do próprio amadurecimento. E quanto mais você amadurece, menos precisa da aprovação de quem nunca te entendeu. Quem já foi o alvo das próprias emoções, sabe o quanto custa se perder nelas. E quem se perdeu demais aprende a se proteger. A frieza, nesse caso, não é defesa, é aprendizado. É saber que não vale mais a pena se queimar por qualquer faísca, que sua energia precisa ser cuidada, com carinho, com zelo. Porque quem cuida de si como se cuida de um templo, não permite que qualquer um entre com os pés sujos. E essa seleção, embora solitária, é libertadora. Você não está sendo duro, está sendo justo com quem você se tornou. E o mundo vai perceber isso no seu jeito de andar, de olhar, de reagir ou de não reagir. Cada silêncio seu vai dizer: eu me respeito demais para cair nesse jogo. E isso basta, porque no fim das contas, o respeito verdadeiro começa quando você para de negociar sua paz com quem não merece nem o seu olhar. A ausência de reação vira um espelho na cara de quem esperava o caos. Enquanto te observam esperando uma explosão, um grito, um desabafo, você entrega nada. Só um silêncio sereno que pesa mais do que qualquer resposta. E esse peso afunda o outro nos próprios pensamentos, porque ele começa a se perguntar o porquê da sua calma. Se perdeu o controle, se perdeu o acesso. E sim, perdeu, porque agora você se afastou daquele cenário mental onde tudo precisava de defesa. E finalmente entendeu que quem se defende de tudo acaba se desgastando por nada. Essa é a essência do domínio estoico. Entender que o controle está no que você permite entrar, não no que o outro faz. O mundo pode continuar provocando, mas você já não oferece plateia. E sem plateia, o teatro desmonta. É como um palco vazio. A luz apaga, o ator se cala. E é nesse silêncio que você vence. Não com palavras, mas com ausência. Ausência de reação, de explicação, de justificativa. Ausência que diz tudo sem precisar dizer uma só palavra. E veja, ser frio estrategicamente não é virar pedra, é virar ponte. Uma ponte que leva você de um estado de dor para um estado de liberdade. Não é se fechar para o mundo, é se abrir para si mesmo. É olhar no espelho e ver que aquela versão que se doía com tudo já não faz parte do seu reflexo. Que você é novo, diferente, firme. E que essa firmeza vai moldando o ambiente ao seu redor. Porque quem não aceita migalha começa a ser servido com respeito. O estoicismo nunca foi sobre ignorar o mundo, mas sobre não deixar que ele te controle. Epicteto nos ensinava que não somos atingidos pelos eventos, mas pela maneira como os interpretamos. Então, quando o ataque vier, mude o foco. Não pense, por que ele fez isso comigo? Pense, por que isso ainda me afeta? E a resposta quase sempre vai te libertar. Vai te mostrar que o poder ainda estava na sua mão, só que você tinha esquecido de usá-lo. A partir daí, você começa a cultivar uma nova postura. A da presença que impõe sem ameaçar, que cala sem humilhar, que se impõe sem gritar. E isso vale mais do que qualquer discurso motivacional, porque é real, é interno, é construído. No silêncio dos dias difíceis, não veio fácil nem rápido. Veio com dor, com tropeço, com superação. E por isso é inabalável, porque foi testado. E o que foi testado e permaneceu de pé, merece ser respeitado. É isso que você passa a representar. Estabilidade. E estabilidade assusta quem vive de descontrole. A tua paz vai parecer arrogância para quem só entende caos. Mas não importa. Quem precisa entender já entendeu. O resto é ruído. E você já aprendeu a não se deixar afetar por ruídos, porque agora seu som é outro. É o som do silêncio que impõe, que ensina, que protege. Um silêncio que vale mais do que 1000 respostas bem construídas. Você não precisa andar por aí tentando provar que mudou. Quem realmente mudou não fala, mostra. Mostra no jeito como entra num ambiente e não se curva, no modo como encara os olhos de quem um dia te fez mal e simplesmente não reage. E esse não reagir é a resposta que o outro nunca esperava. Porque quando a sua ausência de conflito se torna uma muralha, quem tentou te derrubar percebe que perdeu. E perdeu sem escândalo, sem vingança, sem cena.
só com o silêncio imponente de quem não precisa mais lutar. A partir desse ponto, sua evolução passa a ser uma sentença, não uma ameaça, mas uma evidência, porque nada incomoda mais quem tentou te diminuir do que ver você crescendo, calado. Enquanto te queriam no chão, você subiu. Enquanto esperavam te ver perdido, você encontrou paz. Enquanto queriam te apagar, você virou luz. E isso destrói por dentro quem viveu alimentado pela sua dor. Porque não há revide mais cruel do que seguir em frente, como se o ataque nunca tivesse existido. E não se engane, essa caminhada solitária rumo à sua melhor versão exige firmeza. Tem dias que o silêncio vai pesar, que a vontade de responder vai gritar por dentro, mas é nesse momento que você se recorda de tudo o que já superou para estar aqui, de que cada passo contido é um tijolo na construção da sua muralha interna, que cada olhar ignorado, cada provocação engolida, cada impulso controlado é sinal de força, não de fraqueza, porque se dominar é um ato diário de resistência e consciência. Marco Aurélio dizia que a alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. Então, que cor você está escolhendo? Vai se pintar com mágoa, raiva, revide? Ou vai escolher a tranquilidade, a sobriedade, a serenidade? Porque, no fim das contas, a mente que você cultiva por dentro é o cenário que você vive por fora. E se por dentro você for paz, ninguém por fora consegue criar guerra que te afete. O estoicismo não te convida a virar pedra, mas a ser terra firme, onde os pés se plantam, onde o vento não leva. Essa força silenciosa que você vem cultivando é o que assusta. Não é o que você diz, mas o que você permite. Não é o que você enfrenta, mas o que você ignora. E nesse ignorar consciente existe uma sabedoria brutal. Porque ignorar não é fugir, é escolher, é olhar para uma provocação e pensar, isso não me serve mais, e virar as costas. Porque quando você se dá valor, tudo o que tenta te tirar do eixo perde o brilho, perde a importância, desaparece no horizonte da sua evolução. O seu maior grito hoje é o silêncio da sua constância. O respeito que você inspira vem do controle que você carrega. E quem tenta te atingir se frustra, porque hoje até o seu silêncio tem blindagem, até sua calma é afiada, até o seu não dito com olhar é mais poderoso do que qualquer discurso inflamado. Você se tornou alguém que impõe respeito sem erguer a voz, e isso no mundo de hoje é uma revolução silenciosa. Chega um momento da vida em que você entende que seu maior escudo é não estar mais disponível emocionalmente para quem só quer te usar como alvo. Não é frieza, é proteção. Não, é vingança, é limite. Porque quando você aprende a filtrar quem entra na sua vida, percebe que muita coisa que te causava dor era, na verdade, reflexo de uma porta aberta demais. Você deixava qualquer um entrar, mexer, bagunçar, sair, e ainda tentava consertar o estrago. Hoje não. Hoje você é chave, não mais trinco. Esse controle sobre quem acessa sua energia é o que define seu novo padrão de paz, quando você começa a escolher o que merece seu tempo, sua escuta, seu olhar. O mundo começa a se ajustar à sua vibração. Pessoas que vibram no caos se afastam sozinhas. Situações que antes te tiravam do sério agora parecem pequenas. É como se você tivesse mudado de frequência. E quem vive de ruído não consegue alcançar quem já está sintonizado no silêncio da própria maturidade. E é esse silêncio que educa, que ensina sem levantar a voz, que mostra ao mundo que você evoluiu sem precisar gritar isso aos quatro ventos. Você já não responde provocação com raiva, responde com presença. Já não tenta convencer ninguém de nada. Apenas vive de acordo com seus princípios. Já não sente necessidade de ser aceito, porque já se aceitou. E isso, meu amigo, vale mais do que qualquer argumento bem construído, porque é real, porque é seu. A partir daí, até a sua ausência começa a pesar. As pessoas que tentaram te manipular sentem falta, não de você, mas do controle que tinham. E quando percebem que não voltam mais, tentam invalidar sua mudança. Dizem que você ficou frio, que virou outra pessoa. E a verdade é, virou mesmo.
Virou alguém que cansou de se desgastar, tentando consertar o que já vinha quebrado de fábrica. Virou alguém que se levantou de dentro para fora. E agora não aceita mais migalha emocional. É aqui que o estoicismo te abraça, porque ele te mostra que não há problema em não ser compreendido, que a opinião dos outros não define seu valor, que é mais nobre manter a razão do que vencer no grito, e que o autocontrole é um músculo que se fortalece toda vez que você escolhe a calma em vez da reação. Você não é mais um personagem do teatro emocional alheio. Agora é o autor da sua própria história, e nela só entra quem respeita o roteiro. Nada é mais bonito do que observar a transformação de alguém que aprendeu a se priorizar. Não com egoísmo, mas com equilíbrio. Alguém que já não se permite mais ser alvo fácil, que já não negocia sua paz por companhia, que prefere a solidão de uma consciência tranquila ao barulho de uma presença desrespeitosa. Esse é o verdadeiro poder. Escolher o próprio silêncio e transformá-lo em fortaleza. Enquanto o mundo grita, você respira. E quem respira em meio ao caos, governa. Você chegou até aqui com algo que a maioria das pessoas nunca consegue manter: constância emocional. Não é fácil. É caminhar todos os dias contra um vento que sopra raiva, provocações, julgamentos e dúvidas. Mas você seguiu. E ao seguir, construiu um tipo de respeito que não se compra. Se impõe pela forma como você reage ao que o mundo tenta jogar em você. Hoje, cada silêncio seu tem mais impacto do que 1000 discursos inflamados. Cada recusa sua vale mais do que uma briga vencida. O seu crescimento virou um escudo. Cada vez que alguém tenta te diminuir, encontra a parede sólida da sua evolução. E essa parede não se formou do nada. Foi construída tijolo por tijolo, cada vez que você escolheu a paz em vez da guerra. Cada vez que segurou o impulso. Cada vez que respirou fundo quando tudo em você queria explodir. Isso é nobreza. Isso é sabedoria. Isso é estoicismo puro aplicado à vida real. Dominar a si mesmo como forma de não ser dominado por ninguém. E se ainda restam dúvidas aí, dentro, olhe para trás. Veja a distância entre quem você era e quem você é agora. Lembra de como reagia a qualquer crítica? De como sofria por ser mal interpretado? De como queria desesperadamente ser compreendido? Agora veja o quanto cresceu. Você já não precisa mais disso. Porque você entendeu que ser forte não é resistir ao ataque, é não precisar mais responder a ele. Isso sim, é força que o tempo não leva. O mundo vai continuar tentando te tirar do eixo. As provocações vão continuar vindo. Mas agora elas batem e escorregam, porque você se tornou liso para o veneno, impermeável às flechas emocionais que antes te atravessavam. E isso não te faz insensível, te faz livre. Porque quem depende da paz externa para viver em paz será sempre escravo das circunstâncias. Mas quem constrói a paz por dentro transforma até o caos em aprendizado. Você não precisa mais implorar respeito. Ele vem naturalmente. Basta olhar no espelho com firmeza e dizer: eu sei quem eu sou. Quem sabe quem é, não aceita qualquer tratamento. Quem conhece o próprio valor, não se negocia por presença nenhuma. Quem se respeita, ensina o mundo a respeitá-lo também. E quando isso acontece, até o silêncio mais simples se torna um recado claro: não mexa comigo. Se hoje você caminha em paz, saiba que isso não é sinal de fraqueza, mas de força refinada. Não é ausência de sentimento, é presença de sabedoria. Você chegou num ponto em que a sua existência já responde por você. E quem tenta te atingir, percebe que está tentando derrubar uma fortaleza com sopros. Parabéns. Você virou aquilo que muitos tentam imitar, mas poucos conseguem ser. Alguém que não precisa provar nada, porque sua própria postura já diz tudo. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue fortalecendo sua mente e seu espírito. Vá agora na playlist Sabedoria Estoica do canal Estoicismo Racional e mergulhe em outros vídeos que vão te ajudar a viver com mais firmeza, consciência e paz. Seu crescimento não para aqui. É só o começo de uma nova versão de você mesmo.